E aí? Hoje eu quero falar um pouco sobre ar-condicionado. Esses dias eu fui visitar um cliente que tinha comprado um apartamento e esse prédio tem só 5 anos. O que eu acho mais engraçado, aqui no interior de São Paulo não tem mais como coexistir aqui com simplesmente sem ar-condicionado. Aqui é muito quente, gente. Você imagina, vem pra cá pra você ver o calor que faz aqui no interior de São Paulo. E aí, o que acontece? O prédio tem menos de 5 anos, a empresa que veio fazer a obra aqui, que fez o projeto, aprovou tudo, é de São Paulo. Qual é o clima de São Paulo? A maioria dos prédios de São Paulo que eu conheço não tem nada de ar-condicionado e nem vai ter, porque o clima lá é mais ameno que aqui. O que pega nisso aí? O projeto de ar-condicionado, ele tem que ser feito antecipadamente. Esse prédio foi entregue aqui por uma empresa de São Paulo e o cliente, eu fui lá analisar o prédio do cliente, pôr do sol, aí o oeste todo é voltada, a fachada desse prédio é voltada para o oeste. Bate sol o dia todo, na sala, nos quartos, o lado todo do prédio é para o oeste. As paredes aquecem durante o dia, então o que acontece à tarde? Você está com muito calor lá dentro. Quando eu cheguei no apartamento dele, vocês não acreditam, tudo ar de janela, gente. Não que seja ruim ar de janela, mas as empresas estão parando de fabricar ar de janela. Algumas empresas aí que voltaram de novo porque a demanda de ar de janela ainda é muito grande. Muito prédio existente, você deve conhecer, ou residências, ainda é o ar de janela. E o que é mais interessante disso? Os 2 quartos dele é ar de janela. Só que na sala não tem projeto e local e cálculo estrutural para receber a máquina de ar-condicionado, a condensadora e a evaporadora, se for instalar split. Resumindo, ele não pode instalar ar-condicionado em sua sala. Eu já executei muitas obras em que não foi pensado no ar-condicionado. E a gente vê em residências, em prédios, as máquinas penduradas na fachada. Isso, esteticamente, além de ser ruim, tecnicamente não é legal. E eu tenho observado isso nos lugares, nas coisas, nos padrões aí. O que acontece? Gente, vamos lá, vamos pensar comigo. A parte técnica da residência, a parte elétrica, a parte hidráulica, ar-condicionado, água quente, água fria, isso tem que ser pensado antecipadamente. São as artérias da residência isso, então tem que ser pensado. E o ar-condicionado é uma coisa que está pegando muito, muito, muito. Em que sentido? Quando a gente pensa em ar-condicionado, a gente pensa sempre somente em um estilo de ar-condicionado, que é o ar-condicionado hoje, o split, que a gente chama, que tem a máquina evaporadora que vem para dentro da sua residência, é feito um furo na parede e fica a condensadora fora. Esse tipo de ar-condicionado vem sendo usado aí há alguns anos, substituindo assim aquele ar de janela que vocês devem conhecer, aquele buraco na janela que você colocava aquele ar quadrado. Hoje em dia, por conta desse ar-condicionado ser mais leve e ter 2 máquinas, você só precisa fazer um furo na parede. Mas o que as pessoas não levam em consideração são as tubulações que esse ar deveria ter. Por quê? Quando você vai colocar um ar-condicionado na sua casa, você tem que pensar em 2 coisas, nos pontos elétricos, nos pontos hidráulicos e nas interligações aí entre um e outro, que são as redes frigorígenas que a gente chama. E uma coisa que o pessoal esquece muito é o dreno. Gente, vem comigo aqui, vem cá, vou chegar mais próximo. O dreno. O dreno do ar-condicionado é uma das coisas mais imprescindíveis que tem. Por quê? Quando o ar-condicionado, eu vejo muito isso em obra, isso não é pensado antecipadamente e sempre está com vários problemas. Você vê isso muito em prédios antigos. Você está passando no centro aqui da minha cidade, está passando debaixo de um prédio antigo e está pingando na sua cabeça. Dreno jogado para fora do prédio, dreno mal feito. Eu dei uma olhada num prédio, fui visitar um cliente esses dias de um apartamento e todas as máquinas de ar-condicionado estão jogadas para fora do prédio. Toda essa água que vai para o dreno, ela pinga, ela cai na parte do estacionamento do prédio. E o que acontece? Imagina isso, 15 anos acontecendo esse dreno, jogando água no piso, lá no solo do prédio, esses 15 anos, isso todo dia funcionando dessa forma e aí vem a parte mais interessante. Isso pode dar problema até na fundação do prédio. Não sei se vocês já analisaram isso. Então você que vai fazer uma residência, vai fazer uma obra, vai construir, peça para o seu arquiteto já pensar antecipadamente no posicionamento de cada máquina de ar-condicionado. Cada máquina de ar-condicionado tem que ser pensada antecipadamente. Então pense nesse posicionamento das máquinas, principalmente a maioria das residências aqui em nossa região, principalmente na minha, que é interior de São Paulo, que é muito quente. A maioria das residências a gente usa aqui o ar-condicionado split. Mas em outras regiões ou em outras ocasiões, não falando também só de residências, a gente tem vários tipos de máquinas de ar-condicionado.
Então vamos começar aqui com o básico. Ar-condicionado de janela, que é o básico, o primeiro ar-condicionado que a gente entrou no mercado aí, que é aquele ar-condicionado que você fazia o buraco na janela e enfiava a máquina, uma máquina só. Substituindo isso, entrou no mercado o ar-condicionado split, que é esse que a gente tem hoje aí nas casas, que a evaporadora fica dentro da casa, é feito um furo e a condensadora fica fora, que é a máquina que vai fazer a refrigeração. Em cima disso a gente tem outros tipos de ar-condicionado também. Temos o ar-condicionado que é chamado de ar-condicionado cassete, que é um ar-condicionado que é instalado no forro e ele fica, é mais ou menos a mesma coisa do split, só que ele fica no forro instalado jogando o ar para baixo. Vocês vão ver muito isso aí em bancos, prédios comerciais. Depois desse ar-condicionado cassete, a gente tem o ar piso-teto, que também é mais ou menos igual o split, mas ele é fixado no teto. Depois, aumentando aí a gama de ar-condicionado em empresas maiores, prédios administrativos, temos aí o ar-condicionado dutado, que é uma casa de máquinas com grandes condensadoras, gigantes, até depende do tamanho da casa, e essas condensadoras fazem a refrigeração e jogam o ar-condicionado por dutos. Na verdade, o ar-condicionado dutado nada mais é que dutos e veias que estão por todo o prédio e as bocas saem sempre voltadas para baixo. E então você tem os dutos passando e as bocas, vou postar umas imagens aqui para vocês entenderem. O que torna isso interessante é que as casas de máquinas desse ar são uma sala mesmo de casas de máquinas em que ficam os motores, os condensadores gigantes, aí, as máquinas, para fazer a refrigeração. E essa refrigeração pode ser por água e por ar. Aí a coisa vai se prolongando mais e futuramente a gente pode falar aqui no canal sobre outros tipos de ar-condicionado. Mas vamos nos resumir aí a ar comercial, residencial, em que não necessitaria de casa de máquinas, beleza? Então, gente, vamos lá, vem comigo, vem cá, pensa comigo, vem cá, pensa comigo, gente. Você vai fazer sua casa ou sua reforma. A primeira coisa que você tem que pensar, é no quê? No dreno do ar-condicionado. Você vai ter água saindo desse ar-condicionado, essa água tem que percorrer uma tubulação, essa tubulação tem que ir para um dreno em que isso é eliminado. Normalmente as pessoas esquecem disso, então você vê muita tubulação externa nas casas aí depois que é instalado esse ar-condicionado. O legal é colocar um diâmetro maior para não haver um entupimento desse dreno. Por quê? O dreno é água diariamente, aquilo pode se começar a juntar lodo e juntar algumas coisas, então isso vai gerando aí um entupimento no dreno. Quando o ar-condicionado já começa a jogar água para dentro da sua sala, do seu local, é porque tem alguma coisa errada, beleza? Entrando mais nesse assunto, o que eu penso? Os projetos hoje que a gente faz aqui no escritório são todos pensados já com os equipamentos. Então você tem que ter um local para colocar a condensadora, analise isso no seu projeto, quando você for desenvolver o seu projeto, converse com o seu arquiteto e essa condensadora tem que ficar escondida mesmo, só que ela não pode ter uma distância muito grande aí do ar-condicionado, né, da evaporadora que fica dentro da casa. Então você considere isso, duas máquinas. Você tem a evaporadora, que fica dentro da sua sala, e a condensadora. Isso não pode ter uma distância muito grande. Outra coisa é levar o ponto elétrico, saber que tipo de tubulação que você coloca na rede frigorígena. A gente chama de rede frigorígena, o ar-condicionado, ele tem uma tubulação de cobre, que é o que resiste aí às altas e baixas temperaturas. Essa tubulação de cobre tem que ser protegida por uma rede frigorígena, que a gente chama aqui. E essa rede frigorígena, vou dar uma dica bem legal aqui. A rede frigorígena, ela tem que ter uma proteção mecânica. O que é isso? Quando você coloca e instala a rede frigorígena, ela fica exposta no sol normalmente quando vai para a área externa. E ela vai corroendo com o tempo. Com o tempo você vai ficar só com a tubulação de cobre aparente. Então a rede frigorígena tem que ter uma tubulação, uma proteção mecânica. Há empresas e pessoas que colocam silver tape, há empresas que colocam proteção mecânica com gesso, para dar um acabamento naquilo e proteger ainda mais a diferença de temperatura da área externa para a área interna. Então, tudo isso é importante. Fora a instalação. Por favor, contrate um cara bem conceituado no mercado. Não vá, eu sempre dou essa dica para os meus clientes, não vá só pelo preço. Pegue alguém que tem indicação, pegue alguém que já fez vários trabalhos, que você já conheça um pouco do trabalho, ou peça ajuda a um profissional, que sou eu, no caso, para indicar aí bons profissionais para fazer a instalação para vocês, ok? Outra coisa que eu gostaria de falar de ar-condicionado aqui é que justamente tem que ser... Vamos falar sobre dois parâmetros. Primeiro, a obra já existe, o local que você vai instalar o ar-condicionado já é existente.
faça um pequeno estudo, um pequeno projeto de quantos BTUs vão ser instalados no local e a obra nova, mesma coisa. A gente, basicamente, a base de BTUs, principalmente para residencial, que a gente já tem um parâmetro, é 600 BTUs por metro quadrado. Então, quando você for comprar um ar-condicionado para sua residência, residência com pé direito normal, alturas, né, os padrões, o pé direito até 3 metros, 3 metros e meio aí. Qual é o pré-cálculo que você deve fazer? Eu aconselho você contratar um profissional, mas qual o pré-cálculo para você analisar o custo desse ar-condicionado? Meça a área em metros quadrados da sua residência, do seu local. O cálculo para BTUs de ar-condicionado é 600 BTUs por metro quadrado. Então, se você vai ter aí 100 metros quadrados, é 600 vezes 100. E você vai ter a quantidade de BTUs. Sempre que dê um resultado, vamos lá, que você dê 7.000 BTUs, ou dê 7.200 BTUs, ou dê 9.500 BTUs, sempre compre uma máquina maior do que a capacidade que deu a quantia de BTUs na sua residência. Por que eu falo isso? Normalmente, você não pode só considerar esses 600 BTUs por metro quadrado. Por quê? Agora eu vou voltar ao assunto também não só do residencial, mas do comercial e outras coisas. Você tem que pensar, se for uma academia, você tem lá o calor humano, as máquinas em movimento. Se você for pensar aí num restaurante, você tem aí o calor da cozinha, você tem aí você tem que pensar, na verdade, em tudo que emite calor. O seu corpo tem emissão de calor. Você assistiu Matrix? Você lembra desse filme que as máquinas dominaram o mundo e por conta do calor do corpo humano, da energia que o corpo humano transmite e o corpo humano se transformou em pilhas aí para as máquinas da humanidade? Fique esperto que você pode estar dentro de uma Matrix, hein? Não. Eu não acredito. E aí o que eu penso é que você sempre tem que procurar aí, depois de tudo que eu falei aqui, eu considero que você tem que procurar um profissional da área. Um arquiteto, um técnico, um engenheiro mecânico, porque essa pessoa vai saber dimensionar exatamente com o projeto o que fica melhor de ar-condicionado para você. Muitos clientes meus me procuram porque eu tenho um certo feeling, um certo conhecimento na área de ar-condicionado, por conta de outras empresas que eu trabalhei. Muitas pessoas me procuram por conta disso. O ar-condicionado tem que ser pré-projetado, pré-planejado. E para muitos clientes eu indico um projeto de ar-condicionado. Eu tenho vários aí parceiros, engenheiros mecânicos que fazem projetos de ar-condicionado, empresas também que eu indico que fazem projetos de ar-condicionado e que você não vai ter problemas no futuro. Bom, eu acho que o papo de ar-condicionado hoje é esse. Tem muita coisa ainda que dá para falar sobre ar-condicionado. Eu queria aí bater um papo com vocês sobre isso, ar-condicionado. Pensem bem antes de comprar ou instalar ou comprar um imóvel a respeito de ar-condicionado. Um grande abraço aí, obrigado por estar aqui. Tchau, tchau.